Isso é uma benção você ter alguém para seguir. Não foi bom, sabe por quê? Porque isso interage assim, a gente faz as coisas assim. Ouvi aquele paciente, amanhã eu passo, tal. Não precisa estar em cima. Ele vê. Ele fez na Unicamp, né? Fez o curso, fez o pós lá na Unicamp. Ficou lá depois foi para São Paulo, ficou mais um tempo lá em São Paulo. Agora tem residência na Unicamp. Do hospital, compra toda a paquerada que não tem. Compra tudo, tem tudo. Tem tudo. Tá bom. Porque agora a Unimed paulistana assumiu a Unimed daqui. Ficou bom. Aí ficou bom. A faculdade melhorou demais. A faculdade hoje está um padrão alto. Os caras investindo forte. E o governo do estado investiu forte lá. Então agora parece 6 milhões para acertar tudo aí. Está atendendo a região toda. Ficou referência, viu? Tem tudo lá, tudo. Medicina nuclear, tem tudo. Rádio, terapia, tem tudo. O hospital de Atibaia, esse que é bom? Tem um hospital lá que chama de Hospital Novo. É um hospital, mas é bom. O outro não é bom. O Hospital Novo, que se chama de Hospital Novo, é um hospital bom também. Tem todo equipamento também. E a Santa Casa evoluiu demais também. Essa aqui evoluiu. Bom, é isso aí. Nessa terça-feira aqui, atualidade. E neste mês de novembro, aí novembro azul, agora dezembro azul, nós convidamos o professor Antônio César, urologista, ele falar aí dos avanços no tratamento do câncer da próstata. Claro, a prevenção, isso tudo, e também o diagnóstico precoce, hein? Precoce, é muito importante. E a gente vai conversar com o doutor Antônio César, falando aí então, tratamentos assim, alternativos e modernos, né? No câncer da próstata. Quero cumprimentar Antônio César, uma satisfação muito grande. Nós estamos com saudade aí de você. Obrigado pelo convite, João. Com relação ao tratamento dessa doença tão comum no homem, que é o tumor de próstata, existe uma situação que fala, se todos os tumores fossem diagnosticados precocemente, localizados, e aquele homem tivesse condição cirúrgica, o tratamento ideal seria remover. Remover. Porque se você remove, sim, e ela está localizada nessa glândulazinha, que na grande maioria dos homens, quando tem o tumor de próstata, não tem uma função significativa a próstata. Sim. Então seria uma remoção. Então uma prostatectomia radical, que você tira a estrutura inteira da próstata, mais as 2 vesículas seminais, tira alguns gânglios em volta dela. A diferença é que existem maneiras diferentes de você abordar a próstata. Como é que você chega na próstata para removê-la? Ainda a maior parte das prostatectomias radicais no mundo inteiro são feitas com uma incisão pelo abdômen. Quer dizer, aberta, corta do ossinho do púbis até mais ou menos a altura do umbigo, e você faz toda a exposição com mão, com auxiliar adequado. É uma cirurgia que todos os urologistas têm que aprender a fazer, porque é a rotina. Depois começam outros métodos, que são secundários, algumas vezes os únicos que podem ser empregados. Por exemplo, você pode, num tumor localizado, dependendo até com o gosto daquele cliente, a vontade dele, você pode fazer uma irradiação. Sim. Você pode matar a célula através da radioterapia. Verdade. Essa radioterapia, ela pode ser feita através do comum, que é a radioterapia externa. Você pode fazer aquela já conhecida colocação de sementes na próstata, que é chamada braquiterapia, que é uma radiação muito grande dentro da próstata, sem sair dentro dela. Então tem ser tumores que estão localizados dentro da próstata.
E a importância de você saber exatamente quanto de tumor aquele homem tem depois de um diagnóstico, através de imagens, de ressonância e outras coisas mais. Claro, se você imagina que vai fazer um tratamento dentro da próstata e eventualmente naquele caso já sair um pouquinho, então uma irradiação interna não resolve. Então você pode até fazer uma irradiação um pouquinho mais abrangente, pegando uma radioterapia externa. Sim. Hoje, modernamente, não é errado você adicionar 2 tipos de modalidade de radioterapia. Fazer a radioterapia dentro, braquiterapia, e depois fazer uma radioterapia externa para pegar parte do exterior da próstata que poderia ter lesões já extraprostáticas. Então, isso seria com relação à irradiação. E a cirurgia, além da cirurgia tradicional, você pode removê-la através de uma incisão, isso não são muitos urologistas que fazem pela abordagem, através do períneo, que é você põe o homem com as pernas para cima e faz uma incisão circunferencial como se fosse assim acima do ânus e disseca a próstata. Você tem menos acesso a outras áreas, por exemplo, não dá para tirar as ínguas, os gânglios que tem. Então, para aquele caso que você acha, não, está localizado e eu vou fazer uma prostatectomia radical perineal, é possível dentro de pessoas que têm esse treinamento. Depois tem as técnicas através de vídeo, laparoscopia. A videolaparoscopia convencional, não é? que muitos estão treinados, uma câmera com um auxiliar, ou você pode usar hoje com mais facilidade para muitos urologistas, através também a laparoscopia, usando já não tão incomum cirurgia robótica. Que a vantagem disto não é uma curva de aprendizado muito curta, a vantagem é a visão que você tem tridimensional para ter uma dissecção, para ter uma retirada da próstata com mais delicadeza. E você talvez retire aquilo que precisa e deixa aquilo que você não precisa tirar. Já a cirurgia com a mão, talvez você tenha um pouquinho mais de agressividade cirúrgica, então as sequelas, as consequências tão temidas de uma prostatectomia, que são a disfunção sexual erétil ou a incontinência urinária, ela é um pouco mais, não é frequente, mas seria mais comum na cirurgia aberta do que a laparoscópica. Mas você diferencia muito a laparoscópica da robótica em termos de visão de tratamento? Sim, é diferente. É mais fácil fazer a cirurgia robótica do que a laparoscópica comum. Sim. Principalmente pelo manuseio, pela estrutura que você tem para fazer quando já está sem a próstata, você trazia a uretra perto da bexiga. Sim. A estrutura que você faz, ela é mais precisa. Mas, João, tudo isso depende, obviamente, de exposição e treinamento. Claro. Então, mas é muito melhor que a outra. Tem pessoas que fazem magnificamente a cirurgia laparoscópica e outros fazem cirurgia robótica. Para quem estava habituado a fazer a laparoscópica, a robótica fica muito mais fácil. Claro. Porque já tem um outro tipo. Agora, a diferença grande, com você que faz cirurgia laparoscópica sabe, é que nós perdemos a sensação tátil, que é tão importante para o cirurgião. Mas o maior avanço que teve quando vai fazer a prostatectomia realmente é o uso de um auxílio de um robô, que nada mais é do que uma visão tridimensional, que o cirurgião fica sentado numa cabine, o auxiliar fica do lado do paciente, e o cirurgião não fica, ele fica numa cabine que pode estar na mesma sala cirúrgica ou não, ele pode até operar à distância se ele quiser. Isso. E é o mais moderno que tem. Ainda não tem um segmento de tantos anos. Mas não, o resultado que eu quero, que é a cura do paciente, é melhor com a robótica do que melhor que a aberta, do que melhor que a laparoscópica. Ainda não. Tanto que não, se a diferença fosse significativa entre as três, a pior ia sair. Sim, claro. Então, como existe uma certa semelhança, a pessoa acaba aprendendo a fazer uma técnica e faz aquela e habitua, né? Mas eu gosto muito da cirurgia robótica, já tenho uma experiência adequada nisso, já tenho meu próprio senso crítico a respeito daquilo, né? Não são todas as pessoas que podem fazer, não são poucos hospitais que oferecem. Sim, no Brasil, claro, tem hospitais. Isso tudo você tem que explicar ao seu doente, mas repetindo, você não pode deixar de oferecer a ele.
Aquilo para ele pode ser tudo que ele quer na vida. Isso é, ele está com um tumor, ele quer que você empregue o que há de mais moderno, e ele fala, não, tudo bem. Você faz... Agora, a recuperação é melhor, por exemplo, na robótica. Eu não tenho dúvida. Isso você deixa com uma sonda, uma drenagem 5 a 7 dias, quando você faz aberto, você deixa em torno de 2 semanas. Isso. Claro, o desconforto é muito pequeno na cirurgia robótica, isso é verdade. Você mexe menos com o conteúdo intra-abdominal, existe menos paralisia intestinal. O pós-operatório é melhor. Se for olhar por esse o ângulo, realmente ele é melhor a parte intraoperatória, quando bem feita, e pós-operatória imediata. Agora vamos ver daqui, sei lá, 10 anos, se os resultados são melhores, as recidivas de tumor que você achava que tinha tirado tudo e não tirou, como é que vai ser? Isso ainda não tem uma resposta, mas existe tudo à disposição do cliente. Agora, os tumores mais agressivos, a cirurgia também ela é indicada ou aí ficaria só na radioterapia? Não. Quando existe uma agressão maior, isso. Hoje as técnicas, essas técnicas também, laparoscópica e a robótica, ela permite que você seja um pouco mais agressivo, sim, mesmo em lesões que estão invadindo um pouco fora da próstata. Porque se você não vai curar, João, você faz uma limpeza cirúrgica, sim, que aquele homem vai viver muitos anos, talvez ele sofra menos, sim, verdade, do que um crescimento na bacia, na pelvis dá. Isso é uma visão, fala, não, eu posso não curá-lo, mas se eu tirar boa parte do tumor, através de uma cirurgia, a minha irradiação vai ser menor. Sim, claro. Quer dizer, não, eu faço uma cirurgia bem feita robótica ou laparoscópica, depois eu tenho que fazer uma irradiação naquela área que ficou da cirurgia, uns 6 meses depois, eu não tenho visto um aumento significativo do grande pavor que o homem tem realmente de ficar incontinente, sim, não segurar a urina. Sim. Não vejo isso. Então, é possível fazer uma cirurgia em tumores mais avançados. Não aqueles que você já vê pelo exame físico, pelo exame de ressonância, que já pegou a base da bexiga, sim, que já pegou parte se infiltrando no reto. Aí, você não vai dar uma qualidade de vida para o paciente, você vai piorar. Ele não vai. Exatamente. Agora, associadamente, como sabe-se que os tumores de próstata são muito dependentes da testosterona, sim, então a associação de você fazer uma diminuição da testosterona naquele homem, através de cirurgia ou através de remédios, e associar uma radioterapia, os radioterapeutas nos dizem que existe a maior sensibilidade ao tumor quando aquele homem tem um nível baixo de radioterapia. Certo. Então, pelo menos durante a radioterapia e um ano após, é importante que se mantenha uma quantidade pequena de hormônio. Sim. Isso vai fazer com que o tumor seja mais facilmente controlado. Então, quando você fala que você vai curar o tumor, que é aquilo que nós gostaríamos de ter sempre, o tumor localizado, intraprostático, sem nenhuma extensão, sim, sem nada. Você faz a radiografia dos ossos, a cintilografia, vê os gânglios em volta da próstata, tudo pequenininho, não tem nada. Aí você pode curar. Mas muitos, por não irem ao médico anualmente, sim, acabam chegando um tumor mais avançado, né? Que você vê mais esse tipo de patologia em pessoas que não têm um plano de saúde, não vão ao urologista, acabam indo ao médico já por complicações. Então, vamos fazer uma cirurgia robótica nesse indivíduo que não fez segmento a vida inteira, é complicado falar uma situação dessa. E não é quase nem indicação, hein? Não há indicação. Agora, eu queria saber o seguinte, Antônio César, esses pacientes tratados com radioterapia, só radioterapia, não tem nem indicação cirúrgica, como você colocou em casos mais complicados, eles têm uma sobrevida razoável fazendo todos os procedimentos que você colocou? Tem. Eu tenho certeza que o tumor de próstata, se você pegar comparativamente um tumor do intestino, ou seria com o mesmo avanço que o tumor de próstata tem,
um tumor do colo do útero da mulher, Sim. um tumor de estômago, eu acho Sim. que pela sensibilidade do tumor à diminuição de hormônio, a sobrevida é muito grande. Numa urologista que não tem indivíduo no consultório que chegou com lesão metastática no osso, e estão vivendo 10 anos depois. Com pouco tumor, nós conseguimos isso, por causa da sensibilidade. O problema maior, que acaba sendo, teoricamente, cada vez mais avançado o tratamento, são aqueles casos que são expostos a essa privação de hormônio por algum tempo. Depois as células são tão sabidas que elas querem viver de qualquer jeito. Então elas conseguem sobreviver mesmo na falta de hormônio. Do hormônio, isso. Então que é chamado então o hormônio resistente à castração. E, claro, a pesquisa está produzindo cada vez mais remédios que nós podemos hoje utilizar sequencialmente essa falha. Até 2 anos atrás nós não tínhamos o que fazer. Chegou nisso, chegou. Mas hoje já tem uma página a mais de outros remédios sintéticos antiandrogênicos que podem fazer com que aquele homem viva um pouquinho mais, entendeu? Ora, o ideal é sempre aquele que você fala, eu vou irradiar e vou curá-lo, eu vou fazer cirurgia, seja lá o que é o método, eu vou curá-lo. É isso que nós estamos chamando nesse novembro azul, nesse dezembro também azul, para que o homem se conscientize de que ele tem uma bomba relógio dentro dele e que não pode esconder disso. Alguém tem que desarmar isso, alguém tem que chegar antes de uma explosão e ele morrer disso. Não deve, porque não se deve, teoricamente, morrer de câncer de próstata, desde que haja um diagnóstico precoce. Essa é a força que as sociedades de urologia querem fazer. E a brasileira é forte, faz essas propagandas todas. Eu tenho dúvida que beneficia muito o homem pelo chamar a atenção que ele pode ter uma doença pior. Você colocou isso bem no diagnóstico precoce. Os homens ficam, às vezes, reticentes em fazer, eu fiz o exame de sangue, só o exame de sangue. Quer dizer, o toque retal, ele é, às vezes até em determinado momento, até mais importante quase do que até do exame. Mas ele é importante fazer o toque retal. Claro. De conhecimento, quando o toque retal é alterado, essa alteração, claro, é um aprendizado que o médico tem, que ele sabe como é que é fazer sensação de uma próstata normal, de uma próstata que está aumentada de tamanho, como aumenta mesmo com a nossa idade, mas sem o tumor. Agora, quando ao sentir, ele sente uma próstata toda irregular, endurecida, cheia de nódulos, ele já sabe que aquilo está com muito tempo naquele paciente. Então a chance de cura é menor. Mas quando ele tem a chance de pegar um pequeno nódulo, faz biópsia na próstata, é um tumor não muito agressivo, confinado à próstata, é isso que o médico quer a situação que o doente adentrou o consultório do médico, ele não pode menosprezar. Então o toque é importantíssimo. É o exame que seria mais indicativo da presença do tumor. Olha aí. Quando está alterado, você pode jurar junto que uma vez tendo a suspeita pelo toque, fazendo biópsias adequadas, daí a importância da biópsia, que é feita através de um aparelhinho que põe no reto e vai tirando algumas mordidas. Então quem faz a biópsia tem que ter a orientação, se não é o urologista que fez o toque, vai para um departamento de radiodiagnóstico, ele tem que ter a informação. O urologista tem que escrever o motivo da biópsia eu senti na parte externa esquerda, no meio da próstata, um nódulo. Que isso pode não ser visto na ultrassonografia. Então ele pode pular esta área. Ele pode não ir exatamente dividindo a próstata em 6 partes, um dos cestos, ele pode pegar não o cesto no meio, pode pegar o cesto no finzinho e não ter o tumor lá. Então essa indicação é muito importante. Ora, quando não se tem nada, isto é, o toque é normal e a biópsia é feita apenas pela alteração do exame do PSA, então você faz uma quantidade grande de biópsias, 12 no mínimo, e vai aumentando de acordo com a possibilidade. E essa biópsia pode ser feita com anestesia local, não é nada impossível de ser feita, mas muitos homens não querem
seja feita talvez sem uma sedação, então tem que sedar o paciente. Tudo bem, não vai sentir nada. Então, isso que o homem não pode ter medo. Eu não vou deixar me examinar. Imagina se eu precisar fazer biópsia, como deve doer. Não é assim. Não, é verdade. Não é assim. Tem homens, e uma boa parte, que tolera esse procedimento a nível de ambulatório, do consultório, com anestesia local. Outros falam, você nem toque em mim, você só está sedado. Tudo bem. Não é por isso que vai deixar de fazer a biópsia. Não pode amedrontar. A biópsia é perigosa, a biópsia por perfurar o intestino dá complicações. São complicações mínimas, perto da vantagem e da importância do exame. Você não pode deixar de falar que biópsia é importante, porque você fica sem dar a resposta para o paciente. O que você tem? Eu vim aqui porque estou com o PSA alto. Que bom, não? Faz um exame e não tem nada. E daí? Vai embora para casa? Vai voltar de 2 anos depois, daí você faz um toque, a próstata toda endurecida e perdeu aquele momento. É isso que a próstata nos dá. Ela tem uma evolução muito lenta, até um certo momento. Depois são tantas células que elas se multiplicam rapidamente, como um incêndio. Você pegar no comecinho, acabou, você apaga. Está a casa inteira, você não tem o que fazer. Então você tem que ser muito cauteloso e não desvalorizar. Você pode até fazer mais do que devia. Sim. É seguro, sem correr riscos. Mas deixar de fazer porque, não, isso vai doer, doutor, posso sangrar depois, vai sair um pouquinho de sangue na minha uretra, quando eu for ejacular vai sair sangue, tudo isso é possível, mas isso é transitório. Verdade. O importante é você ter uma amostragem boa e falar, você tem ou não uma doença no presente momento, e tratar da maneira mais adequada. É isso aí, professor Antônio César aqui em Atualidades, nesse Dezembro Azul. Você aí, os homens acima de 40, 45 anos, olha, procurar um urologista, fazer o exame de sangue, um toque retal, e aí o urologista vai orientar, né, Antônio César? Essa é a sequência. Sequência. Tá certo. Bom, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. E o professor Antônio César vai voltar, porque ele é titular aqui do programa e sempre, olha, informações importantes, úteis e utilidade pública. É isso aí. E eu agradeço, professor Antônio César. Obrigado. Bom, já já, a gente volta.